Bom, pessoal, vamos nessa mais uma vez, né? Estamos aí já praticamente um pouco mais da metade do curso, e um pouco mais da metade do curso que eu falo é um pouco mais da metade do texto, né? Sabendo que os parágrafos de desenvolvimento, o 1 e o 2, eles se assemelham, tá? Eles têm uma estrutura semelhante, claro que vão mudar algumas palavras, vão mudar algumas expressões que o aluno vai precisar usar, mas com relação à estrutura, ela segue praticamente a mesma, né? Até então, a gente já viu toda a estrutura da introdução, que não vale mais repetir, porque eu já repeti em todas as aulas anteriores, mas vale repetir um tanto a estrutura do desenvolvimento. Nós separamos essa estrutura em 4 partes e agora estamos na terceira. Vamos para a terceira, que é justamente uma parte bem importante e bem interessante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, tá? Primeira parte que a gente explicou até então, a primeira parte do desenvolvimento é aonde vai se encontrar o argumento, é a apresentação do argumento. E eu disse em aulas anteriores que essa apresentação seria, e é interessante que vocês sempre tragam um argumento relacionado ao tema. Nós também explicamos a segunda parte do desenvolvimento, é o repertório sociocultural. O repertório sociocultural do desenvolvimento, ele é mais voltado para o argumento, não que exista um repertório que seja voltado para o tema, não que isso seja proibido, que não é. Na verdade, se você tem um repertório sociocultural já voltado para o tema e com margem para o argumento, esse repertório aí ele fica perfeito. Mas, por uma questão de logística, geralmente o aluno ele traz o repertório, mas, e aí eu vou mostrar aqui umas partes para vocês, né? Essas partes estão destacadas aí no slide, eu vou mostrar e explicar para vocês justamente essa relação. Como eu estava dizendo, mas a relação maior é com o argumento, certo? E a gente vai agora para a terceira parte. Antes de falar sobre a terceira parte, eu queria que vocês entendessem, pessoal, um determinado caminho importantíssimo, certo? Para a finalidade do parágrafo. Importantíssimo. Eu acho assim, gente, que, por exemplo, a introdução. Lá na introdução, a minha maior preocupação com vocês é a relação do repertório com o tema. Às vezes o aluno ele traz o repertório, traz o tema em abordagem completa, mas esquece de conectar o tema ao repertório. Quando vai para a parte do argumento, os argumentos, geralmente, os alunos, vocês se dão muito bem, fecham a ideia do parágrafo, né, da introdução, muito bem, porque a apresentação do argumento de vocês, que, desde que não seja muito vago, mas vocês sabem matar bem essa parte. Então, há uma preocupação da minha parte com o repertório e com a relação do repertório com o tema, isso na introdução. No desenvolvimento, a minha preocupação, pessoal, na verdade, há algumas preocupações que eu tenho, né? Eu já citei algumas delas. Mas eu vou aqui mostrar para vocês, eu vou explicar para vocês o que é de fundamental importância para esse parágrafo. O que é de fundamental importância para o parágrafo e o que é de fundamental importância para vocês. O que é de importância, Valério, para o parágrafo? No desenvolvimento, a gente tem que olhar para o argumento e o tema, certo? Eu estou destacando aí, em primeira análise, é importante destacar que a fragilidade da atuação estatal para o tema Desafios para a Permanência de Alunos no Ensino Integral. Foi um tema que a gente está lá na plataforma para vocês escreverem e enviar. Gente, para o parágrafo, a parte mais importante é justamente o argumento.
a fragilidade da atuação estatal. Como assim, Valério? Se eu tenho 10 linhas escritas, e muito bem escritas, a todo momento eu estou tocando nessa fragilidade da atuação estatal. A todo momento eu estou trazendo da primeira até a 10ª linha uma ideia voltada para essa fragilidade da atuação estatal. Tá? Trazendo um argumento mais fácil de entender. Né? Esse é muito fácil. O outro também, que geralmente o aluno usa, é também muito fácil de entender, que é a má influência midiática. Em primeira análise, é importante destacar que a má influência midiática, então, assim, ó, gente, para a ideia do parágrafo, essa má influência midiática, essa fragilidade da atuação estatal, nós temos o argumento como ponto central do parágrafo. E o tema também. Por isso que eu peço a todo momento que vocês tenham cuidado em não ficar chamando o tema de problemática a todo momento, porque vocês vão precisar tocar nele. É proibido? Não é. Como eu falei na aula passada, quando a gente tem assim, ó, em primeira análise, é importante destacar que a fragilidade da atuação estatal contribui para a problemática. É proibido? Não. Muitas vezes, essa estratégia de chamar o tema de problemática no início é válida, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de quê? De trazer sinônimos, né? Palavras voltadas para o tema. Então, como se tem essa dificuldade, muitas vezes, o aluno ele acaba encurtando o tema, chamando ele de problemática, o que até então não é um problema, como eu estou dizendo a vocês. O que é um problema quando eu chamo o tema de problemática? É quando, no decorrer das 10 linhas, você está tocando pouquíssimo nele. Você a todo momento chamando ele de problemática, chamando ele de óbice, chamando ele de adversidade, chamando ele de problema. Então, isso é um problema, tá? Então, são esses pontos, eles precisam estar muito bem amarrados na ideia do parágrafo de vocês. Mais uma vez, eu vou repetir. O parágrafo, para o parágrafo de desenvolvimento, tá? A parte mais importante está lá no tópico frasal, que é o argumento e o tema. A todo momento eu tenho que tocar no argumento e eu tenho que tocar no tema. A gente chama isso de manutenção temática, tá? Agora, pessoal, há uma outra situação que vocês vão precisar ter o cuidado. A parte mais importante para vocês, em termos de construção do parágrafo, vem agora, que é a terceira parte. Certo? Opa. A parte principal, pessoal, a mais importante para vocês, para a construção do texto, vai estar após o repertório. Tá? Após o repertório, Valério, o que é que eu vou fazer? Ó, eu tenho um argumento nas 2 primeiras linhas que eu apresentei. Relacionei esse argumento ao tema. Tudo bem. Segundo período do texto, nós temos agora o repertório. Esse repertório, na maioria das vezes, tem relação com o argumento, que é o quê? Estou colocando aqui, ó, fragilidade da atuação estatal. Vamos ver se eu vou falar da fragilidade da atuação estatal? Então, vamos nessa. Segundo período. Ao discutir estruturas sociais, Silvio Almeida aponta que a atuação institucional, estou falando de Estado, muitas vezes reproduz desigualdades, o que mostra uma fragilidade, evidenciando
justamente essa fragilidade da atuação estatal, falhas sistêmicas do Estado. Então, o repertório ele está voltado para o argumento. O repertório ele está voltado para o argumento. Valério, o que é que eu vou fazer agora na terceira parte? Eu vou explicar o repertório, tá? Eu vou explicar o repertório, trazendo o repertório para o contexto do tema e trazendo o repertório para o contexto do argumento. Por isso que eu estou colocando aí, pessoal, que eu estou trazendo aí essa terceira parte. Na verdade, todo esse parágrafo construído até agora é em cores, certo? Mostrando aqui a vocês que a parte azul é quando eu toco no argumento, a parte amarela é quando eu toco no tema, certo? Então, a terceira parte vai ser a minha explicação. Eu vou explicar o repertório do Silvio Almeida, eu vou relacionar esse repertório ao tema e eu vou relacionar esse repertório, ampliar a explicação da fragilidade da atuação estatal. Vamos ver o que foi que eu fiz? Nesse sentido, o governo brasileiro, ou seja, o Estado, estou colocando aí azul, estou tocando nele novamente, ao não investir em escolas com melhores condições físicas, estou tocando aí no ensino integral, segue provocando disparidades, que são as desigualdades ditas lá por Silvio Almeida. Eu estou tocando, olha, essas disparidades, eu estou tocando no Silvio Almeida, e essas disparidades eu estou tocando na fragilidade do Estado. Pois grande parte dos estudantes, né? Olha, agora eu estou falando sobre o tema. Ao não terem, no mínimo, estrutura, né? Um banheiro para fazer suas condições de higiene no contraturno escolar, muitas vezes desistem de permanecer na instituição escolar. Aqui nós temos umas repetições de palavras que, no fim, a gente meio que substitui, né? Porque a repetição de palavras, ela é uma orientação na competência 4 para que o aluno não faça, para que ele não fique repetindo e não seja punido. Então, tem aí a palavra escolar, uma bem perto da outra, então isso aí eu deixaria por fim para consertar. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, a terceira parte, essa terceira parte eu expliquei o quê? Eu provei a fragilidade estatal, eu relacionei essa fragilidade estatal com a ideia do Silvio Almeida e, a todo momento, estou tocando aí no tema. É isso que vocês vão fazer. E uma outra coisa, pessoal. Essa terceira parte requer ideias novas. Essa terceira parte requer palavras, quando eu falo da fragilidade da atuação estatal, mas essa fragilidade ela deve vir apresentada com palavras novas, não só com palavras novas, mas com ideias novas. Como assim, Valério? Que geralmente o aluno faz. Vou só ler aqui para vocês entenderem, geralmente, quando o aluno faz nessa terceira parte, o que é um erro. Em primeira análise, é importante destacar que a fragilidade da atuação estatal contribui para a não permanência dos alunos no ensino integral. Ao discutir estruturas sociais, Silvio Almeida aponta que a atuação institucional muitas vezes reproduz desigualdades, evidenciando falhas sistêmicas do Estado. Nesse sentido, o governo brasileiro age proporcionalmente com a ideia do Silvio Almeida ao mostrar que o Estado ele é falho. Quando o aluno ele repete algo que ele já falou, gente, essa terceira parte ela está fadada, né? Ela está condenada a não ter a informação nova, não ter a progressão do texto, certo? Então, não que
eu vou dizer isso assim, eu ia dizer, na verdade, não que repetir essa frasezinha final seja proibido, mas eu vou dizer, é proibido. Essa terceira parte, pessoal, são informações novas. É a comprovação daquilo que o Estado não está fazendo. É a comprovação daquilo que a mídia não está fazendo. Porque lá no tópico frasal, porque lá no início do desenvolvimento de vocês, você está dizendo que o Estado ele é frágil. Você lá no repertório está confirmando que esse Estado é falho. O que eu vou querer agora nessa terceira parte? O que essa terceira parte necessita vir? Informações novas. A comprovação de que o Estado é falho, aonde o Estado está sendo falho, relacionar essa fragilidade com o tema, dizer se não for o Estado, for uma mídia, o que é que a mídia não está fazendo, qual é o problema dessa omissão, qual é o problema dessa falta de criticidade da mídia, certo? Então, percebam, pessoal, que o parágrafo de desenvolvimento aí, ele vai fechando o quê? O circuito. Por isso que eu estou mostrando aí, gente, a todo momento, olha, nessas cores, só para vocês perceberem, e também, pessoal, que isso seja uma estratégia para vocês. A partir do momento em que vocês estão fazendo, estão construindo os parágrafos de vocês, na canetinha de vocês, né, naqueles lápis, nos marcadores, vocês vão fazer a autoavaliação do parágrafo de vocês para ver se as ideias elas estão todas bem fechadinhas. Ó, vamos ver. Deixa eu colocar aqui outro parágrafo para vocês verem, com outro tema. Bom, a todo momento com a canetinha, vocês vão, né, com o marcador, vocês vão percebendo se vocês estão tocando nas partes que deveriam ser tocadas, certo? Se está tudo bem encaixado, se alguém está do lado de fora. Aí, gente, essa aula, né, que não vai ser da semana que vem, a semana que vem a gente tem uma aula para a gente fechar esse parágrafo, mas a gente vai preparar uma aula especial para vocês enxergarem, para vocês verem os possíveis problemas quando esses parágrafos aí, eles não são muito bem arranjados. Quando vocês esquecem de colocar alguma coisa. Lá na frente, eu não vou nem explicar isso agora, porque essa ideia ela vai ficar mais clara quando eu fechar, quando a gente estiver no último período do parágrafo de desenvolvimento, e quando a gente vier mostrar para vocês realmente os problemas, né? Os problemas que são gerados. Mas com a caneta, voltando a falar sobre essa caneta e esse marcador, vocês vão vendo, vocês vão marcando para ver se está tudo bem bonitinho, está tudo bem organizado. A parte de azul é a parte do argumento, é a apresentação do argumento, e a parte amarela é a parte do tema. Então, se eu estou a todo momento falando do argumento, se a todo momento eu estou falando sobre o tema, se eu estou explicando o repertório, porque tem um repertório que ele não pode também ser deixado de lado, não, certo? Porque se você traz o argumento, traz o tema, o repertório, e quando chega na terceira parte, você esquece que alguém do repertório, né? Que alguém desse repertório trouxe uma contribuição e essa contribuição ela é deixada de lado, também não vai adiantar. Tudo tem que ter relação, tá? Todas as partes têm que ter uma excelente relação. Para o tema entraves ao atendimento humanizado nos serviços de saúde, gente, eu trago como argumento para o parágrafo a sobrecarga estrutural. Então, ó, nesse contexto, sobrecarga estrutural. Essa parte, ela vai contemplar, provavelmente, o repertório, e essa sobrecarga estrutural, ela também vai contemplar a terceira parte, que é a explicação. Então, ó, a sobrecarga estrutural presente nos serviços públicos de saúde, nós estamos falando sobre saúde, estamos tocando no tema, dificulta a construção de um atendimento verdadeiramente humanizado, estamos tocando no tema, tá?
repertório não, argumento relacionado com o tema já na primeira parte, tá? Sob essa ótica, o sociólogo Bauman afirma que, na modernidade líquida, a ideia dele, as relações humanas, atendimento humanizado, estou tocando agora no tema, tendem a tornar-se superficiais e mecanizadas, uma crítica dele, devido à lógica da produtividade e da pressa constante. Nós estamos falando aí de sobrecarga. Né? Produtividade, sobrecarga, pressa constante e sobrecarga. Então, percebam que quando eu tenho um repertório que toca no tema e toca no argumento, melhor ainda. Mas, geralmente, essa segunda parte, o repertório sociocultural, geralmente, quando vocês trazem esse repertório, é para tocar mais no argumento, que também não é um problema. Já que o tema ele vai ser contemplado na terceira parte. Tanto o tema, quanto o repertório, quanto o argumento, certo? Nesse sentido, essa perspectiva, a perspectiva do Bauman, pode ser observado, ou observada, na verdade, no cotidiano hospitalar brasileiro. Essa falta de relação humana, né? Em que a alta, olha aí as informações novas, né? As informações novas. Alta demanda por atendimentos, precarização das condições de trabalho, isso é sobrecarga estrutural. Fazem com que muitos profissionais priorizem apenas procedimentos técnicos, que é lhe atender sem olhar para você, sem fazer um atendimento humanizado, isso é sobrecarga estrutural. Aí, olha, são informações novas que eu estou levando ao parágrafo. Deixando em segundo plano aspectos fundamentais como atendimento humanizado, que é o quê? Escuta, empatia e acolhimento dos pacientes, atendimento humanizado, o que compromete a humanização dos serviços de saúde. Tá? Olha, a ideia está toda bem encaixadinha. Falei sobre o repertório, na verdade, vamos para o início. Falei do argumento, relacionei o argumento com o tema, trouxe o repertório, esse repertório está voltado para a sobrecarga estrutural e para os atendimentos humanizados. Tá? O repertório está falando tanto sobre o argumento, como está falando também sobre o tema. E na terceira parte, estou trazendo várias informações comprovando essa sobrecarga estrutural. Certo? Tudo muito bem encaixado. E um outro detalhe, pessoal. Essa terceira parte aí, é a parte, quando eu digo que é a mais importante para vocês, porque essa terceira parte é a parte autoral. É a parte onde vocês vão colocar as ideias de vocês, que vão estar, não vou dizer que vão estar acima do argumento e acima do repertório. Na verdade, essas ideias novas, elas vão complementar o argumento e vão complementar o repertório. Valério, eu tenho muita dificuldade. Aí, olha um aviso, certo? Um aviso, uma dica. Valério, eu tenho muita dificuldade de completar essa terceira parte com informação nova. Aonde eu vou procurar achar um lugar que me dê essa ideia nova e me faça fazer essa construção mais bem elaborada. Nos textos motivadores. Podem procurar nos textos motivadores, vocês vão ver exemplos negativos ou até positivos. O texto motivador vai clarear para que essa terceira parte, essas informações novas sejam contempladas, certo? E elas sejam contempladas justamente provando a sobrecarga estrutural, falando específico nesse tema, e essa sobrecarga estrutural voltada ao atendimento humanizado no serviço de saúde. E explicando também a ideia do Bauman, tá?
Então, o texto motivador, muitas vezes, a maioria das vezes, quando eu estou olhando os alunos construindo o texto, deixa o texto motivador de lado. Em momento nenhum, eu sendo um aluno fazendo o Enem, eu largaria a ideia deles. Porque eles me dão, os textos motivadores vão me dar essas ideias para mim juntar, né? Para mim, na verdade, trazer para o meu texto. Né? Para mim, contemplar o meu repertório, contemplar o meu argumento. Então, é isso que vocês vão precisar fazer nos textos de vocês, tá? Ó, pessoal, nós temos também o material da semana, que é esse material aqui. Nesse material, eu vou trazendo as explicações, ó, da estrutura do desenvolvimento, primeiro período, segundo período. A gente está trazendo aqui, pessoal, como vocês devem organizar esse primeiro e segundo período e a ideia da estrutura para o terceiro período. Nós estamos trazendo aqui, olha, 6 ideias para vocês estruturarem esse terceiro período. No meu ponto de vista, o modelinho mais bacana, né, que geralmente a gente pode usar, é essa estrutura com aplicação do contexto brasileiro. No contexto brasileiro, que é explicar uma explicação do repertório, né? Isso se traduz evidenciando, então, ó, essa estruturazinha, essa aplicação do contexto brasileiro, a gente pode usar, como a gente pode usar ó, qualquer uma dessas estruturas. Né? Vocês têm aqui dentro desse material, um material excelente para estarem aprofundando e melhorando essa terceira parte do parágrafo de desenvolvimento de vocês. Ele essa estrutura tanto vai servir no D1, quanto é uma estrutura que serve para o D2, tá? Tanto serve para o desenvolvimento 1, quanto serve também para o desenvolvimento 2. E, por fim, pessoal, a terceira parte do desenvolvimento é a maior parte do parágrafo de vocês. É onde vocês vão precisar de um maior número de linhas. 4 linhas para a terceira parte está ótimo. 4 linhas, a letrinha bem pequenininha, tudo muito bem juntinho, tudo muito bem explicadinho. 4 linhas, vocês matam essa terceira parte muito bem, certo? Porque qual é o objetivo dela? Trazer a ideia do repertório para o contexto temático, trazer também essa ideia do repertório para o argumento, né? E contextualizando com o contexto brasileiro, que é o tema, ele geralmente está voltado para o nosso país, né? Então, essa terceira parte, ela tem essa importância. Por isso que eu estou dizendo a vocês, pessoal, que a terceira parte é a parte mais importante para o aluno construí-la, certo? Porque essa terceira parte requer mais autoria de vocês. Na primeira parte, a gente já vai botar o argumento. O argumento já foi dito lá na introdução. O repertório, ele está mais voltado para o argumento e para o tema. A terceira parte é mais de vocês. É a ideia nova, é a construção da manutenção temática, certo? É as relações que eu acabei explicando aí. Então, a terceira parte, ela requer um pouco mais de vocês. É a parte mais importante para vocês. É a parte mais importante, onde geralmente o aluno, ele vai perder uma notinha porque não contemplou bem essa terceira parte. Não explicou muito bem. Tudo precisa ser bem explicadinho, certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Dúvidas? Ninguém tem nenhuma dúvida com relação a essa questão. E assim, já dizer isso, pessoal, para vocês, né? Trazer esse alerta para a construção dos parágrafos novos de vocês. Né? Para vocês terem a ideia. E
se vocês também fica a dica da marcação do lápis. Vocês marcam, né, aquilo que vocês estão relacionando. Você deixa o argumento marcado, o tema marcado. Lá no repertório, vê se o repertório está contemplando os dois ou está contemplando um. Chegar na terceira parte, ver se vocês estão tocando naquela relação. Ah, Valério, tem alguma palavra aqui na terceira parte que eu não contemplei, que eu não falei. Então, se essa terceira parte você não falou, não abordou ao longo do texto, vai ter algum problema. Tem alguma parte aí deixada de lado. E assim, também para vocês entenderem e para a gente encerrar. A terceira parte é a parte mais importante de vocês, mas o olhar de vocês para o parágrafo, né, para vocês verem a logística, para o parágrafo é o tópico frasal. Tá? O tópico frasal, essas lacunas, por exemplo, vou dar só um exemplo rápido, que isso é justamente o fator da minha aula que eu vou trazer para aqui para vocês daqui a algumas semanas. Mas muitas vezes o aluno ele diz assim, a falta de políticas públicas. Só para vocês entenderem. Em primeira análise, é importante destacar a falta de políticas públicas que contribui para a problemática. Quando chega lá no repertório, fala do Estado. Quando chega lá no desenvolvimento, taca no pau, né, essa terceira parte desce a lenha no Estado. Mas lá em cima está falando em falta de políticas públicas. Lá em cima não está trazendo a falta de políticas públicas oriundas do Estado. Então, tenham cuidado, porque o corretor ele vai olhar. Quando eu vou olhar o texto de vocês, eu vou olhar. Cadê o argumento? O argumento é esse. Cadê o tema? O tema é esse. Deixa eu ver se esse aluno está batendo no argumento e no tema aqui. Se ele está relacionando bem. Então, se eu prestar, quando eu estou olhando o parágrafo inteiro, se eu ver se vocês estão descolando uma ideia ou não tratando bem essa ideia, vai gerar esse problema e eu vou tirar nota aí da competência 3. Só que essa problemática, esses problemas, como eu disse a vocês, eu vou trazer em parágrafos que foram feitos durante o presencial e durante o online, e eu vou mostrar para vocês os erros e como vocês devem consertar esses erros. Agora vai ficar lá para frente, certo? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês bem direitinho, para vocês terem o cuidado de fecharem bem o circuito dos parágrafos. A gente está quase fechando o circuito do desenvolvimento. Falta só uma parte que a gente contempla na semana que vem, tá? E até o final de junho a gente finaliza com a proposta de intervenção para a gente vir aqui só resolver determinadas pontualidades e pedir para vocês, pessoal. Tem os materiaizinhos, estudem esses materiaizinhos, aprendam esses materiaizinhos, para não ficarem dependentes e muito pior refém das folhas, certo? Refém do material, fazer texto com material para o início até que vai. A gente já está chegando aí, né, na metade do curso, a gente está caminhando para quase passar da metade, e há necessidade de vocês já mentalizarem, aprenderem todos esses materiais para não ficar refém da folha, porque vocês não vão poder levar a folha no dia do Enem, certo? Então, dúvidas, perguntas, vou parar aqui de gravar